né, de mudança de poder, das guerras que aconteciam entre a Síria, o Egito, e como que a Babilônia ela assumiu a supremacia do mundo, né, do poder, assumiu o poder naquele contexto, aproximadamente 700 e poucos anos ali antes de Cristo, e como que todo esse movimento de troca de poder, de mudança de poder, nessa visão macro da história, daquele contexto, tudo aquilo estava dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, que faz tudo perfeito, que controla a história e que tinha um propósito em fazer essa dança das cadeiras, essa mudança de poder, para que o povo de Deus, ou o povo de Israel, ao mesmo tempo que fosse julgado e condenado por causa do seu pecado, Deus também pudesse estar manifestando a sua graça, a sua misericórdia, preservando o povo de Israel, porque seria dele, como foi, que viria o Messias, o Salvador do mundo. E falei aqui para vocês na semana passada que houve um cerco no Reino do Sul, e nesse primeiro cerco, alguns homens, alguns jovens da nobreza judaica, eles foram levados cativos pelo exército da Babilônia para a própria Babilônia. Vimos aqui que Daniel e seus amigos, Mesaque, Sadraque, Abdenego, né, nomes que foram atribuídos a eles depois que eles chegam na Babilônia, eles foram levados por serem de famílias nobres, de serem jovens palacianos, que cresceram, foram criados com uma educação privilegiada, foram criados com princípios, valores, havia cultura, né? Eram jovens cultos, de boa formação, e a Babilônia, ela tinha essa maneira de agir, diferente do Império Assírio, que chegava e sem piedade acabava com tudo. A Babilônia não. Ela sugava o que aquela nação tinha de melhor, não só de coisas, mas sobretudo pessoas. A lógica era simples, como que eu posso aumentar ainda mais o meu império? Como que eu posso ainda mais fazer crescer a minha potência, essa potência que é o Império Babilônico? E eles levavam jovens, homens, mulheres, sábios, inteligentes, cultos, bem instruídos, para que servissem ao rei, para que servissem, no caso, Nabucodonosor, para que, como eu já lhes disse, esse poder, essa influência pudesse crescer, aumentar ainda mais. Tudo isso nós vimos no capítulo 1, e vimos que Daniel, diante dos manjares da Babilônia, diante da possibilidade, imagina um jovem de aproximadamente 16 anos, era a idade, ou foi a idade que Daniel, ele chega na Babilônia junto com seus amigos, preso, cativo, distante de seus pais, distante da família, da sua terra, da sua origem. Ele, naquela oportunidade, ele se vê diante dessa condição, dessa possibilidade de comer da própria mesa do rei, de ser instruído na cultura babilônica, na língua dos babilônios, e diante do quadro em que ele se encontrava, essa poderia ser uma oportunidade ímpar para Daniel. Imagina você numa condição como essa, numa masmorra, preso, e de repente vem a notícia de que o rei decidiu que alguns jovens seriam muito bem tratados, fariam cursos, se formariam, se graduariam, fariam pós-graduação, mestrado, doutorado, visando ocupar um cargo público. Você para assim, opa, coisa boa, né? Tem uma galera ralando a beça aí para fazer concurso, né? Para passar em concurso. Eu estou aqui com a porta escancarada. O rei escancarou a porta para mim e vamos nessa. E essa porta se escancara para Daniel e para os seus amigos. Mas Daniel fala uma coisa fantástica, se não me falha a memória, no verso 8. O texto diz que Daniel determinou
no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Comidas que eram sacrificadas a ídolos, a entidades, a deuses, e que Daniel sabia muito bem que comer da mesa do rei tinha um preço, e que a conta mais cedo ou mais tarde viria, e seria alta. Mas Daniel decide no seu coração não se contaminar. E aí agora a gente vai entrar no capítulo 2 do livro de Daniel, e nós vamos ler dos versos de 1 a 13, eu não vou ler todo o capítulo para não cansar vocês excessivamente, e nem vou abordar o capítulo todo hoje, porque, enfim, seria antiproducente, mas eu quero ler apenas dos versos de 1 a 13 com vocês. Daniel capítulo 2, de 1 a 13. Vou dar um tempo para você achar ali na sua Bíblia, ligar aí seu smartphone, tablet, alguma coisa aí que você vai usar para poder ler a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Nenhuma coisa nem outra? Então eu leio. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Simples assim. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas, e nenhum mago encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, eficaz, mais cortante, penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós cremos, Senhor, com todo o nosso ser aqui nessa manhã, que o Senhor está entre nós. Cremos também que, como inspirador da palavra, o Senhor nessa manhã também deseja aplicar essas verdades eternas e inspiradas no nosso coração. Que da palavra, Senhor, saiam verdades espirituais que alimentem a nossa alma, iluminem a nossa mente, aqueçam o nosso coração. Pai querido, que ninguém fique indiferente a essas verdades eternas,
e que ao final desse encontro saiamos daqui, Senhor, renovados, fortalecidos, transformados, curados, motivados, exortados para continuarmos caminhando na Tua presença, cumprindo os Teus propósitos e fazendo aquilo que o Senhor determinou na Tua soberania, Senhor, que fizéssemos aqui como homens e mulheres que foram escolhidos pelo Senhor para Te servir. Muito obrigado pela comunhão dos santos aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de estarmos aqui prestando culto a Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós e em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, apenas continuando o que já dizia a vocês a título de introdução, Daniel, ele se apresenta na história como sendo alguém diferenciado. É interessante falar em alguém diferenciado, porque talvez na Bíblia, se existe um pressuposto, é que todo cristão, ou todo aquele que crê em Deus, deveria assumir alguns papéis, realizar algumas coisas, fazer algumas coisas que são, por assim dizer, não vou dizer condição sine qua non, não é a melhor expressão, mas são determinações de Deus para a vida de todo aquele que o segue. Por exemplo, é sabido de todos nós que é da vontade de Deus que nós nos santifiquemos. É novidade para alguém? Quando eu falo você tem que ser santo, eu tenho que ser santo, é novidade para alguém isso? Não, por quê? Porque a Bíblia é clara ao afirmar isso. Quando eu digo que você tem que servir a Deus de alguma forma, na igreja e mesmo fora dela, é novidade para alguém isso? Claro que não. Por quê? Porque pressupõe-se, à luz da própria Escritura, que o chamado de Deus é para a santificação, o chamado de Deus é para o serviço. Eu preciso dizer que você tem que amar alguém, amar o seu próximo, amar o seu inimigo, aí tem que dizer e reforçar toda hora, que é difícil, né? Mas tudo isso está estampado na palavra de Deus, está claro nas Escrituras Sagradas. São verdades absolutas que norteiam a nossa caminhada. Então, quando eu falo que o Daniel, ele foi alguém dentro desse contexto diferenciado, eu me refiro muito mais ao momento histórico, ao contexto histórico em que o Daniel está vivendo, num lugar, como já falei para vocês aqui nessa introdução, num lugar perigoso, num lugar onde cabeças rolavam o tempo todo, dependendo dos humores do rei, num lugar estranho, e que de fato Daniel corria riscos, como correu, ao assumir algumas posturas. Mas o fato é que Daniel, dentro desse contexto, ele foi alguém diferenciado. E repito o texto do verso 8 do capítulo 1, mais uma vez, se não estou enganado no versículo, quando o texto diz que Daniel determinou no coração. Essa palavra, irmãos, ela é fundamental e ela é um divisor de águas na vida daqueles que se dizem cristãos. Porque essa palavra divide os medíocres espirituais daqueles que vivem a excelência espiritual. Decidir no coração, assumir posição, assumir uma postura numa sociedade como a nossa, vai nos tirar dessa condição de mediocridade diante de Deus para a condição de excelência, nos levar para a condição de excelência e de pessoas que vivem o propósito de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para a vida da igreja? Talvez uma vontade premente, urgente, é que a igreja abandone essa mediocridade e decida viver a excelência da presença de Deus e do que é de verdade ser um discípulo de Jesus. Porque tem grande diferença. Vivemos uma realidade gospel, evangélica, inchada. Vivemos uma realidade onde as igrejas estão abarrotadas. Nesse momento, né, os crentes estão espalhados por aí, nas mais variadas igrejas e denominações,
Mas a pergunta que se faz nessa manhã, não vou nem considerar lá fora, para mim e para você: de que lado nós estamos? Pensando no divisor de águas, de que lado nós estamos? Nós estamos do lado dos medíocres, daqueles que não decidiram guardar o coração puro e cumprir a vontade de Deus, cujo que custar, ou do lado daqueles que de fato entenderam e vivem a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus? Mas o fato é que Daniel assim determinou no seu coração, e mais do que determinar no seu coração, ele colocou em prática. Vimos na semana passada que houve pelo menos duas consequências diretas da decisão do Daniel. Primeiro, é que Daniel experimentou o sobrenatural de Deus. Quando Daniel determina no coração não se contaminar com as iguarias do rei, o sobrenatural de Deus acontece na vida dele. Qual foi o sobrenatural de Deus dentro do contexto do capítulo 1? No final de 7 dias, de 10 dias, o que aconteceu? Ele e seus amigos eram mais fortes, estavam mais saudáveis do que aqueles que haviam comido na mesa do rei, mesmo tendo ele se alimentado apenas de legumes e águas. Isso é sobrenatural, é antinatural, é ilógico, antilógico, por assim dizer. Alguém que faz jejum, que foi o que Daniel fez, está no final de 10 dias, ali naquele tempo, mais forte, mais saudável, mais corado, mais capaz de responder intelectualmente às demandas que surgissem do que o restante que estava comendo na mesa do rei. Sobrenatural. Que, diga-se de passagem, nós temos muita dificuldade de aceitar isso. Em regra, a gente vive o natural, a gente traz tudo para o campo do eu, da força do nosso braço, de seguir o curso da história, o curso do mundo, achando que o que a gente faz é mais forte do que aquilo que Deus pode fazer quando a gente se submete à vontade dele. E aí teve uma segunda consequência direta da decisão de Daniel. E essa consequência foi a seguinte: Daniel ganhou graça diante dos olhos daquele cara ali, perdoe a expressão, que cuidava dos presos. Porque quando ele ousa pedir ou fazer essa proposta para ele rateia um pouco, mas ele fala: tá bom, vamos lá, eu decido entrar na sua. E o texto diz que aquele homem se tornou, por assim dizer, palavras minhas, um parceiro de Daniel naquela grande aventura, naquele grande desafio. Então essas foram consequências imediatas ali da decisão do Daniel. E a gente entra no capítulo 2 já então de Daniel, e esse capítulo 2 é interessante porque aqui, o que nós vamos começar a perceber no capítulo 2 é que todo aquele movimento antes do cativeiro da Babilônia, o movimento de Deus levar a elite judaica no primeiro momento como escrava para a Babilônia, aquele movimento de esses jovens terem a oportunidade de servirem ao rei da Babilônia na Babilônia, tudo isso apontava para um lugar. E o lugar para o qual esses movimentos apontavam era justamente o lugar da soberania de Deus. Daniel capítulo 2, ou em Daniel capítulo 2, nós começamos a ver o propósito desse livro, ou um deles, que é manifestar, expressar a vontade soberana de um Deus que governa a história. Eu não vou entrar no sonho de Nabucodonosor hoje, ficará para a semana que vem, mas esse texto e esse sonho que Nabucodonosor teve estão diretamente relacionados ao Deus soberano que muda as peças que Ele quer mudar no tempo que Ele quer fazer, como cumprimento aos seus decretos eternos. Simplesmente assim, Deus estava começando na história a mostrar para uma pessoa, digamos assim,
que ocupava uma posição estratégica, no caso Nabucodonosor, que ele tinha um propósito na história. E que o Deus, que é Deus de propósitos, estava caminhando numa direção, em linha reta, objetivando coisas que Nabucodonosor sequer tinha noção que aconteceriam. Então, capítulo 2, ali, Deus está mostrando que não há reino, autoridade e poder que cheguem perto do governo de Deus na história. Irmãos, essa verdade teológica, bíblica, da soberania de Deus, dos decretos de Deus, essas verdades têm o poder de trazer uma segurança para a nossa vida. Porque se você entende isso, e mais do que entender, se você traz para o teu coração isso, você já de cara tira da sua mente, do seu coração, uma tendência que é humana, que é achar que a nossa vida é fruto do acaso, ou fruto das circunstâncias, ou que depende dessa volatilidade, dessa mudança que acontece todo o tempo na história. Já imaginou? Se a nossa vida de verdade dependesse do que acontece na política, na economia e nos assuntos mais diversos da história? O que a Bíblia fala é: existe um Deus, aleluia, soberano, todo-poderoso, um Deus que conhece tudo e todos, que controla a história na palma das suas mãos. É isso que a Bíblia fala. E se você desde já entender isso essa manhã, você já pode sair daqui com uma certeza: o que está acontecendo com você hoje não foge à vontade de Deus. Não foge em nenhum momento aquilo que Deus decretou antes da fundação do mundo. Que verdade maravilhosa. E aí a gente está na Babilônia, ou melhor, Daniel está na Babilônia. Por que não nós também nessa viagem? É interessante porque a Babilônia ela tinha algumas características, né? Por exemplo, a Babilônia ela era caracterizada pelo culto aos vários deuses. Várias entidades eram adoradas na Babilônia. Os historiadores dizem que na Babilônia havia os deuses pessoais, onde acreditava-se que esses deuses interferiam diretamente no dia a dia e na vida das pessoas, chamados deuses pessoais. E havia também deuses que se preocupavam mais com a história como um todo. E esses deuses pessoais, relacionais, digamos assim, eles, por exemplo, davam sonhos. E é interessante porque o texto começa dizendo que Nabucodonosor teve sonhos. E esses sonhos perturbaram muito o rei. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque Nabucodonosor, ele teve um sonho que ele não se lembrava. E havia naquele contexto a ideia de que quando você tinha um sonho e não se lembrava, é porque talvez os deuses estivessem irados com você. Então, o Nabucodonosor, ele fica perturbado, dentro daquele sincretismo religioso, daquele contexto onde acreditava-se em tudo, aliás, muito parecido com os nossos dias, não é verdade? Porque você sabia que hoje nosso problema não é ateísmo. Você encontra hoje poucos ateus, né? Você pode, eu tenho um amigo que é ateu. Cara, ótimo, eu também tenho um cara que eu conheço que se diz ateu. Talvez mais agnósticos do que ateus. Qual a diferença? O agnóstico, ele não mata em definitivo a existência de Deus, mas ele diz, né? Se Deus existe, não é possível saber que Ele existe, né? Então, tem uma diferença, ateísmo, agnosticismo. Mas hoje, eu diria que o ateísmo é algo cada vez mais, não vou dizer extinto, cada vez mais, enfim, você encontra com muito menos frequência. Qual o problema hoje? As pessoas creem em tudo. As pessoas creem demais. As pessoas buscam tudo, buscam demais. E na Babilônia não era diferente.
acreditava-se em tudo, por conta dessa cultura e religião politeísta, acreditava-se nessa imensidade de deuses, e havia eu acho que é consequência direta da espiritualidade frouxa e, ao mesmo tempo, liberal, é a imoralidade. Para mim, a imoralidade, ela nasce, ou melhor, nasce não, ela se avoluma, ela se expande, ela ganha terreno, quando a devocionalidade, não sei se é a melhor expressão, a nossa espiritualidade, a nossa teologia é frouxa. Haja visto o que acontece com a teologia liberal. Hoje, já falei isso aqui recentemente, a Europa já é conhecida como um país pós-cristão. Os Estados Unidos caminham no mesmo sentido, pós-cristianismo. E tudo isso como consequência de uma teologia liberal que matou o sobrenatural de Deus, que matou a revelação de Deus. E se você mata os absolutos de Deus, você mata os absolutos dentro da existência. E aquilo que outrora era absoluto, forte, era basilar numa sociedade, começa a ser relativizado. Então, a Babilônia era um lugar onde um politeísmo muito forte, intenso, e ao mesmo tempo conhecida como a meretriz, a mãe, por assim dizer, da imoralidade. Em Apocalipse nós vemos isso. Então, esse lugar, ali onde Daniel e seus amigos estavam, foi ali que Deus Daniel colocou os seus amigos para mostrar, na verdade, quem manda na história, quem tem domínio absoluto na história. E isso aconteceu, ou começa a acontecer no capítulo 2, como eu já lhes disse, quando Deus, ele dá um sonho para Nabucodonosor. E é interessante demais. Como eu já lhes disse, esse sonho perturba profundamente. Ele perturba porque Nabucodonosor sabia que tinha sonhado, mas não sabia com o quê. Não sabia o que esse sonho envolvia. É interessante porque fez parte da cultura de Israel e fez parte também da cultura na Babilônia. Claro, quando eu falo na cultura de Israel, dentro dos governos que deixaram Deus de lado, os reis que passaram por Israel, que abdicaram, abandonaram a relação com o Deus verdadeiro. Sustentar magos, feiticeiros, encantadores com dinheiro público. Acontecia isso na Babilônia. Havia ali os magos, os feiticeiros, os encantadores, aqueles que adivinhavam o futuro. E Nabucodonosor tinha toda essa estrutura, digamos assim, esotérica, espiritual, à sua disposição. E durante muito tempo, por acreditar em sonhos, acreditar numa possível revelação de sonhos, o que aconteceu ali foi o seguinte: o rei sonhava, contava o sonho e as interpretações vinham. Alguém já viu isso nos nossos dias? Tem crente que vive dos seus sonhos noturnos, que determinam o seu dia a partir daquilo que eles sonharam de noite, que acham que tudo que sonham durante a noite tem uma influência ou terá uma influência naquilo que eles, na sua vida. Eu conheço pessoas de vários lugares que pautam a vida a partir dos sonhos que têm. E é interessante essa história de sonho. Por que é o sonho ou a necessidade dele? É a necessidade de controlar o futuro. Porque pensa comigo, se você entende que o teu sonho está querendo te mostrar algo ou te avisar de algo, você já está conseguindo antecipar algo que está lá na frente. Dentro dessa perspectiva, quem assim pensa vai de encontro ao que o próprio Senhor Jesus disse quando avisou, vê categoricamente que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã.
porque acaba cada dia o seu próprio mal. E aí, o Nabucodonosor, mal acostumado a sonhar e ter as interpretações dos seus sonhos, dessa vez ele é pego de surpresa, porque dessa vez nem do sonho ele lembrava. E não se lembrando do sonho, além do problema que ele tinha com o seu Deus pessoal, por achar que talvez esse Deus estivesse aborrecido com ele perdeu a capacidade de controlar o futuro. Ele perdeu a capacidade de ter o controle do que ia acontecer mais na frente. Aquele sonho que era diferente, que não era qualquer sonho. E sabe por que aquele sonho de Nabucodonosor não foi como qualquer outro? Por uma razão muito simples. Aquele sonho, quem deu para ele foi Deus. E aquele sonho que Deus deu, e que ele não conseguia se lembrar, não era qualquer sonho, como já lhes disse, mas uma revelação do Deus soberano, do que aconteceria na história da Babilônia em breve, e na própria vida do Nabucodonosor. Porque o que ele sonhou, embora não vá entrar no conteúdo do sonho aqui hoje, mostrava justamente que ele, que era um soberano, conquistador, que achava que tinha todo o poder nas suas mãos, esse sonho começava a mostrar que ele não era tão poderoso como pensava, e que ele não tinha todo o controle também como ele pensava que tinha. Vamos analisar agora rapidamente a postura de Nabucodonosor, sem entrar no sonho propriamente dito. Acredito eu que esse texto, essa experiência, ela traz algumas verdades que tinham a ver com aquele contexto, tiveram a ver com aquele contexto, mas tem a ver com o nosso contexto de vida ainda hoje. Primeira verdade que eu percebo aqui nesse relato, na parte da postura do Nabucodonosor, e do que Deus começava a fazer, é que independente do meio usado por Deus, Deus, usa o que for necessário para nos fazer saber a sua vontade. O que eu quero dizer com isso? Deus, para cumprir os seus propósitos, Deus, para fazer-se conhecer para quem Ele quer dar-se a conhecer, Deus usa os meios que Ele quiser para fazer assim. Eu já vi Deus usar criança. Como vi? Nós já vimos Deus usar criança para fazer um adulto enxergar a verdade. Kleber, que esteve aqui com a gente semana passada, 3 domingos, 4 domingos atrás. Existem mistérios de Deus, irmãos, que só quem é íntimo de Deus acessa. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Deus, Ele tem a sua verdade, que por excelência foi revelada nas Escrituras Sagradas. A essa verdade, a ela todos nós temos acesso. Se você quiser conhecer os mistérios de Deus, vou contar um segredo para você, que ninguém sabe. Leia a Bíblia. Se você quiser conhecer os segredos de Deus, repito, leia a Bíblia. Porque por excelência é o livro onde Deus dá-se a conhecer. Ele se manifesta, Ele fala. Entretanto, existem aspectos mais individuais da revelação de Deus. Existem mistérios não conhecidos que têm a ver com a nossa vida pessoal. E aí você precisa entender nessa manhã o seguinte, que se você quiser descobrir a vontade particular de Deus para a sua vida, tem outro segredo que eu tenho que te contar que você não sabe. Você tem que botar o joelho no chão. Você conhece a revelação geral, a vontade geral de Deus para a sua vida, lendo as Escrituras Sagradas. E você conhece a vontade específica de Deus para a sua vida, lendo as Escrituras Sagradas, mas com o joelho no chão, se relacionando íntima e pessoal, num relacionamento íntimo e pessoal com Deus.
me chama a atenção nesse texto é que Deus, Ele, para fazer com que a sua verdade chegue a nós, como já lhes disse, Deus usa os mais variados meios. Olha o que Deus está fazendo. Deus está pegando o soberano do mundo naquele momento, Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. E Deus dá um sonho para aquele camarada que produz verdadeira angústia no seu coração. É uma ironia, né? O cara tem tudo, o cara manda e desmanda. Se quer que manter vivo, ele deixa vivo. Se ele quer matar, ele manda matar. Não tem ninguém acima dele. Ele achava isso, mas ele se esqueceu apenas de um detalhe: que acima do seu governo, acima da sua autoridade, existe um Deus que, se tiver que mandar uma angústia no coração, ou seja lá o que for, para que a sua vontade se revele, Deus vai fazer. Deus escolhe Nabucodonosor, dá um sonho para ele, e a lógica por trás é a seguinte: vai ser através de você, meu servo. Interessante isso. Meu servo, Nabucodonosor, que eu vou começar os pentecostais vão dar glória a Deus, vão bater o pé, a desenrolar o rolo, a revelar o que eu quero, manifestar a minha vontade. E aí me chama a atenção, porque poderia ser qualquer um, mas Deus escolhe uma pessoa estratégica. Deus escolhe o soberano, Deus escolhe o rei, a autoridade maior. E o Nabucodonosor chega no mais alto posto, assume o poder mundial, mas chegar no mais alto posto não o livrou da angústia na alma. Interessante isso, né? Quando que o Nabucodonosor podia imaginar que, sendo quem ele era, ocupando o que ele ocupava, tendo o que ele tinha, ele seria alcançado por tamanha angústia na sua alma? Então, independente do meio usado por Deus, Ele usa o que for necessário para nos fazer saber a sua vontade, de soberanos a um mendigo na rua, de um soberano, de um presidente, de um rei, a uma criança. Se Deus tem propósito, nada impede o seu agir. Deus usa a mula, Deus usa a pedra, Deus usa o poste, Deus usa o que for necessário. Em última análise, todo mundo é servo de Deus, e não se espantem, até o diabo. Até o diabo é servo de Deus. Não se choque com isso. Segunda verdade que eu encontro nesse texto é que no meio de uma crise, onde Deus começava a descortinar fatos futuros a Nabucodonosor, ele passou a ter condições de distinguir verdade de mentira. Isso é muito importante. O que está acontecendo aqui? Nabucodonosor sonha. Estou repetindo bastante isso para ficar gravado na sua mente. Mas esse sonho seguido de crise, por não saber o que tinha sonhado, também se tornou um divisor de águas na vida do Nabucodonosor. Por quê? Porque a partir disso, ele começou a ter condições de distinguir o que é verdade e o que é mentira. Porque lembrem comigo, ele tinha os seus magos, os seus feiticeiros, os seus encantadores, que estavam sempre prontos para interpretarem os seus sonhos. Só que eu fico imaginando quantas mentiras, ou em quantas mentiras, vou usar essa expressão, Nabucodonosor recebeu desses magos. Quantas vezes ele sonhou, e eles possivelmente se reuniram para não cair em contradição, e eles diziam ou davam uma interpretação para o Nabucodonosor. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, a impressão que dá é que o Senhor começou a colocar os pingos nos is, e começou a mostrar, a revelar o que é verdadeiro, o que é falso. Irmãos, nenhuma mentira perdura para sempre. A palavra de Deus diz que não tem nada
oculto que não venha a ser revelado, uma hora aparece. Cuidado com as suas mentiras. Cuidado com estilos de vida mentirosos. Cuidado com coisas que você pode estar sustentando. Cuidado com o que você faz às escuras, à sombra, achando que ninguém nunca vai descobrir. Uma hora aparece. Uma hora chega. E vou dizer mais, se tu é crente, filho de Deus, é pior ainda. Parece que vem à tona mais rápido ainda. É impressionante. Mas o fato é que o Nabucodonosor, naquela experiência, ele começa a ter condições de distinguir algumas coisas. Ele ordenou aos seus magos que não só interpretassem o sonho, mas que dissessem o que ele havia sonhado. É interessante, né? Porque eu acredito que aqui já havia um movimento de Deus nesse sentido, de desmascarar toda mentira e começar a fazer com que a verdade prevaleça. Olha o momento histórico que a gente está vivendo, gente. Olha o momento histórico que a gente está vivendo. Claro, nós nunca nos iludimos, quer dizer, acho eu que nós, a maioria, se não todos, nunca nos iludimos. Nós sempre soubemos o que acontece no Planalto. Nós sempre soubemos como que as obras no Brasil acontecem, como que as licitações são feitas. Nós sabemos disso. Mas agora, depois de décadas, coisas que estavam guardadas, coisas que estavam em segredo, estão vindo à tona. Sabe por quê? Porque Deus fará juízo no futuro, mas Deus também faz juízo na história. Chega uma hora que Deus dá um tapa na mesa e diz: chega, daqui não passa. Daqui não passa. Pode ser que o que nós esperamos, que é a prisão dessa corja toda que está aí, nem aconteça. Ou se vier acontecer, eles fiquem muito pouco tempo na prisão. Mas só em saber que está tudo vindo à tona, e nós estamos diante de uma possibilidade fantástica de mudarmos esse país, isso não tem preço. Agora, daqui para frente, depende, como igreja, da nossa oração, e depende da nossa consciência. O que nós vamos fazer com a oportunidade que Deus está dando para o Brasil nesse momento? Nabucodonosor estava lá, não sabia o que tinha sonhado, mas estava perturbado. É interessante porque Nabucodonosor vai fazer o que muito crente não faz. Eu acho que talvez num primeiro momento, talvez motivado por essa perturbação, ele tem um lampejo de sensatez. Ele depende de pôr à prova aqueles que julgavam saber tudo e interpretar tudo. Não sei se você já viu com certeza você vive isso talvez, né? Tem gente e as igrejas estão lotadas de gente assim, que tem muita dificuldade em buscar diretamente de Deus ou em Deus as respostas dele para a sua vida. E vivem atrás de revelação, visão, a irmã que fala, a irmã que recebe, a irmã que entrega, sem questionar a legitimidade, a autenticidade, a autoridade de quem se atribui tamanho poder. Parece que Nabucodonosor aqui foi mais sensato do que muito crente hoje, porque ele para e fala assim: peraí, não estou entendendo, o negócio está confuso, eu estou angustiado, então deixa eu chamar aqueles que sempre disseram que responderam as minhas questões, que interpretaram os meus sonhos. Mas ele vem com uma nova, e ele diz: não quero agora que vocês apenas interpretem os sonhos, eu quero que vocês digam o que foi que eu sonhei. Está cheio de intérprete de sonho, de gente que entrega revelação, visão, que, na verdade, se for apertado um pouquinho, queridos, não tem condições de dizer o que Deus de fato está falando. Uma vez eu falei aqui isso. Eu tenho muita dificuldade com qualquer pessoa que chega e diz: eu sou profeta, eu tenho revelação, tenho visão, se não conhece a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, aí eu posso até acreditar que o que você está trazendo pode vir de Deus. Fora isso,
nem pensar. Como já lhes disse, o movimento de Deus, através de um sonho que perturba Nabucodonosor, ele busca prudência. Está complicado, não estou entendendo, então deixa eu chamar gente que pode resolver o meu problema, mas eu quero mais do que interpretação, eu quero que diga o que foi que eu sonhei. Falando de sonhos, avançando um pouquinho aqui, é interessante porque na Bíblia, sonhos, preste atenção nisso, sempre estão associados às atividades humanas. Nunca é Deus quem sonha. A gente canta música assim, aí eu vi um crítico esses dias muito ferrenho a respeito disso, eu não vou entrar por essa linha, porque eu acho que existe um veio poético nas músicas também, que a gente canta. Então a gente não pode pegar, tem a música do Delino Marçal, que ele fala, né, sonhe grande, porque ter Deus é grande, fala dos sonhos de Deus. A rigor, irmãos, Deus não sonha, ok? A rigor, nosso Deus não sonha. Então sonhar os sonhos de Deus, a gente precisa entender um pouco mais isso. Na Bíblia, sonhos sempre estão associados a atividades humanas. Quem sonha é o ser humano, nunca Deus. Vou avançar um pouco mais. Falando de sonhos, fisiologicamente, sonho é algo que ocorre quando estamos dormindo, certo? Você dormiu, você tem sonhos. Então tem um aspecto fisiológico no sonho. Isso é muito importante. E se é fato que nós sonhamos quando estamos dormindo, o Salmo 121,4, que nós não temos na projeção, diz que enquanto nós dormimos, Deus age. Deus trabalha, porque Deus não dorme. E se Deus não dorme, e se sonho é uma atividade fisiológica, não dá para conciliar sonho como sendo uma atividade que acontece com Deus. Primeira coisa que você tem que entender. Segunda coisa, olhando pelo ponto de vista psicológico ou psicanalítico, sonhar traz ou revela anseios da alma. O pai da psicanálise, Freud, final do século XIX, ele já trabalhava isso. E Freud dizia que os sonhos são portas através do qual o nosso inconsciente vem para a consciência, de alguma forma. Então ele fala desse aspecto do sonho, no qual a gente sonha às vezes e você não entende muito bem o que você sonhou. Ele conta um caso interessante, inclusive. Ele diz de uma mulher que o procurou, dizendo que sonhou com um sobrinho morto. Meu sobrinho estava no caixão. E ela ficou muito perturbada com esse sonho, Freud conta numa das suas obras. E ele tem escreveu muito sobre a interpretação dos sonhos, porque, repito, é uma das formas, segundo ele, de fazer com que o inconsciente venha para o consciente de alguma forma, grosso modo, tá bom? E essa mulher dizia isso, mas trabalhando com ela, conversando com ela, fazendo análise, essa mulher, daqui a pouco ela diz o seguinte, não, porque há um tempo atrás, eu tive a perda de um outro sobrinho que havia morrido. E lá havia um rapaz que eu o conheço há muito tempo e que eu sempre o desejei. Eu sempre gostei dele. Eu sempre quis estar com ele, mas pelos motivos mais variados, nós não conseguimos nunca nos encontrar. E aí Freud faz uma construção interessante. Ele fala o seguinte, sonho, isso, eu estou na psicanálise, tá, gente? Assim, en passant. Ele vai dizer o seguinte, que sonho nunca pode ser interpretado literalmente da forma como ele acontece. Que sonho, na verdade, são fragmentos. E você precisa interpretar fragmentos, e não o sonho como um todo. E ele, na construção que ele faz, diz assim, na verdade, com o que essa mulher estava sonhando? Qual a questão do sonho dela? Não tinha a ver com a morte do sobrinho que estava vivo. Tinha a ver com o anseio que ela tinha por aquele rapaz que ela viu no enterro do outro sobrinho dela que havia morrido. Então, só para a gente entender que nós olhamos os sonhos da perspectiva fisiológica, olhamos os sonhos da perspectiva psicológica ou psicanalítica, mas também nós podemos ver os sonhos da perspectiva espiritual. É óbvio, quem fala aqui não é alguém que rompeu com a possibilidade de Deus falar por meio de sonhos. Agora, sonhar
tem a ver com saber a vontade de Deus. É isso que você tem que entender nessa manhã a respeito de sonhos. Se Deus deu para você um sonho, se Deus falou com você alguma coisa, eu só tenho como aceitar, sendo de Deus, esse sonho, vindo de Deus, para transmitir algo para você, se nesse sonho estiver embutido nele a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque ao invés dos sonhos, melhor dizendo, tá? Dentro, como a gente viu aqui que Deus não sonha, que Ele é um Deus de decretos, de propósitos, de vontade soberana. Se acontece um sonho, Deus está querendo falar com você qual é a vontade dEle para a sua vida. Agora, irmãos, com toda humildade, cuidado, temor, cuidado com esse negócio de sonho grande, porque quanto maior for o teu sonho, se o teu sonho não for a vontade de Deus, tu vai cair feio, tu vai tomar um tombo, você vai tomar um tombo, tão grande, que pode ser que você rompa com Deus. O que eu quero que você entenda nessa manhã, se eu não estou conseguindo ser claro, é que sonho de Deus, ou melhor, sonho que Deus dá, Deus só dá para que nós venhamos a conhecer extraordinariamente a sua vontade, o seu propósito, o seu decreto. Jeremias capítulo 29, 11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que Jeremias está falando, ao Deus usando o profeta. Na verdade, o que Deus quer fazer é que a sua vontade revelada, já nas Escrituras sobretudo, o seu decreto eterno, seja conhecido por todos nós. E se por algum motivo não aconteceu via leitura exaustiva das Escrituras Sagradas, participação nos cultos públicos, onde Deus fala através da pregação da palavra, do discipulado, do estudo, pode ser que Deus fale com você por meio de sonhos. Agora, Deus nunca, eu não posso dizer Deus nunca, mas em regra, possivelmente, para não ser arrogante aqui, Deus não vai ficar dizendo para você, vai morrer, vai viver, vai ser atropelado. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não fica pegando coisas. Já notou como é que essas coisas produzem angústia no nosso coração? A angústia de Nabucodonosor, ela era específica, porque Deus estava mostrando que Ele era o soberano e tinha controle sobre todas as coisas. A história estava sendo revelada ali, os passos seguintes que aconteceriam. O que eu vejo é um monte de gente angustiada por causa de sonho. Deus não sonha, Deus decreta. E Deus não manda sonho para perturbar ninguém. Salmo 48 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Se você tiver a lei de Deus no fundo do teu coração, você não precisa de sonho para te avisar de coisa alguma. Porque você sabe o que você tem que fazer. Você sabe para onde você tem que ir. Você sabe com quem você tem que se relacionar. Você sabe o que você tem que evitar. Porque a verdade revelada de Deus alcançou a sua vida. No sentido de propósito, no sentido de decreto, no sentido de vontade de Deus, que sonhos devem encher nossa mente? Primeiro, a vinda do reino de Deus. Quer sonhar com alguma coisa?
Sonhe com a chegada do reino de Deus na sua casa. Quer sonhar com alguma coisa? Sonhe com a chegada do reino de Deus nessa cidade. Quer sonhar com alguma coisa? Comece a encher a sua mente da palavra de Deus e clamar a Ele: Deus, venha o teu reino, que foi a oração que Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus se manifestando na história, a pregação do Evangelho, mais justiça social, servir a Deus e ao próximo. Sonhe com isso, deseje isso. Irmãos, nós devemos buscar conhecer a vontade revelada de Deus nas Escrituras e sua vontade particular na nossa vida. Deixa eu avançar, a hora já está avançada, já vou terminar. Uma outra lição que eu percebo aqui é a seguinte: a gente não lida bem com a angústia, e o desejo de nos livrarmos dela nos torna muito vulneráveis. Não sei, eu já lidei com pessoas muito angustiadas que davam tudo para se livrar dessas angústias. E o rei fala isso: darei presentes, recompensas e grandes honrarias para aqueles que acabarem com a minha angústia. Cuidado, cuidado, porque pode ser que em momentos difíceis de angústia, você se torne tão vulnerável, tão vulnerável, tão vulnerável, que você seja capaz de dar tudo, fazer qualquer coisa, simplesmente para poder acabar com a sua angústia. Tem uma maneira mais simples disso acontecer na sua vida, e a maneira mais simples, por assim dizer, é a presença de Deus na sua vida, o Deus da paz, o Deus da paz, o Deus da paz, o Deus da paz que pode tirar a angústia do teu coração. Está com o coração angustiado? Vai orar mais, dobra o teu joelho. Está com o coração angustiado? Vai ler a palavra, se alimente das verdades eternas. Vem para a igreja, não consegue ler, está tão angustiado, vem ser abraçado, vem ser beijado, acolhido, amado pelo povo de Deus. Mas cuidado com essa perspectiva de dar tudo o que você tiver, o que tiver ao teu alcance, para acabar com a sua angústia, que foi o que justamente Nabucodonosor fez. Darei presentes, recompensas e grandes honrarias para quem acabar com a minha angústia. E para terminar, ao longo da história, Deus tem usado pessoas e circunstâncias para fomentar em muitos uma necessidade de algo maior do que aquilo que essas pessoas têm experimentado em suas vidas. Ou seja, traduzindo, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus começa a fomentar um anseio maior na nossa alma, e às vezes Deus começa a usar pessoas. Às vezes circunstâncias que não tem nada a ver com o mundo espiritual, ou aparentemente não tem nada a ver com o mundo espiritual. Olha só, interessante, o verso 10 vai dizer para a gente, o texto que a gente leu: os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei, preste atenção, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Sabe o que está acontecendo aqui? Os próprios astrólogos e feiticeiros começaram a fomentar no coração do rei a possibilidade de se encontrar com alguém muito maior. Deus estava usando os ímpios para fomentar no coração do rei a existência de um Deus muito maior. E Deus cansa de fazer isso na história. Aqueles magos fracassados estavam dando um testemunho fantástico. Só Deus pode fazer certas coisas. Aí eu citava mais cedo aqui algumas frases, e vou terminar com elas. Interessante, porque eu vi ontem um documentário do Betinho, sobre o Betinho, né? O Herbert de Souza, o sociólogo. E ele teve uma hora que ele fala assim: no âmbito das obras, se Deus existe, eu e Ele estamos bem. Se Ele não existe, eu estou bem. Pretensão, né? Mas isso aqui é uma frase que a princípio é jogada, a gente critica, mas pode ser que essa frase aqui,
suscite em corações famintos por Deus a busca por esse Deus que ama o ser humano. Eu gosto muito de ouvir o Boechat, que é declaradamente ateu. É interessante porque outro dia ele dizia: Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com algumas questões pequenas, né? Mas ele é engraçado, ele é o tipo do ateu que sempre fala em Deus, né? E a mulher dele, a atual mulher dele, parece que frequenta uma igreja, né? Na Zona Sul, era no Rio de Janeiro, em São Paulo. E aí eu me lembro estava lembrando também de Dostoiévski, né, que é um romancista russo, que falou coisas tremendas a respeito de Deus. Deus deu algumas bolas fora também, mas ele fala uma coisa interessante em uma de suas obras. O segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. Ou seja, frases que aparentemente são jogadas, desconexas, mas que às vezes um leitor, ele para, aquilo belisca de alguma forma e aquilo começa a suscitar um desejo novo no seu coração. E o Dostoiévski também falou umas coisas interessantes: nem homem, nem nação podem viver sem um ideal sublime. Quando o sujeito fala isso, necessariamente ele suscita em pessoas a necessidade de buscar um ideal mais sublime. Aqueles magos fizeram isso com Nabucodonosor. Tem gente que faz na história ainda hoje. Elevar o pensamento, produzir tamanha impossibilidade, tirar das mãos do rei o controle, desta forma o irritou profundamente, mas ao mesmo tempo abriu para ele um novo canal, uma nova possibilidade da relação com Deus, Criador e sustentador do universo. Concluo, em definitivo, dizendo para você algumas coisas, e vou ler para não fugir aqui e perder-me no tempo. Não sonhe, conheça a vontade de Deus por meio da palavra e da oração. Se é para usar a linguagem poética, então, sonhe com a vontade revelada e em conhecer a vontade específica de Deus para a sua vida. E por fim, pergunte a Deus: como posso ser instrumento teu para que os seus propósitos se cumpram na história e na minha vida? Então, Deus, eu quero sonhar os seus sonhos. Não. Deus, eu quero conhecer os teus decretos. Eu quero conhecer a tua vontade. E eu quero ser instrumento teu, assim como Nabucodonosor foi, para que o teu propósito se cumpra na história, atingindo vidas que talvez eu não conheça, mas que eu possa ser instrumento de Deus em suas vidas. Queridos, que nessa manhã, esse texto do sonho de Nabucodonosor, que nós nem entramos nele em si, nos inspire a não sonhar os sonhos de Deus, porque, repito, Deus não sonha, mas conhecermos a vontade de Deus, o que Deus tem para a história, o que Deus tem para a nossa vida, e como nós podemos nos coadunar, nos encaixar nessa vontade, para a glória dele e para o nosso próprio bem. Amém?